Meus queridos amigos e irmãos, abram comigo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Eu me volto ao capítulo de número 5 para ler o versículo de número 14. Atos capítulo 5, versículo de número 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A obra do Espírito de Deus, a igreja sendo manifesta publicamente e aumentada. O cumprimento da profecia de Isaías 54, as tendas sendo ampliadas, as cordas sendo ampliadas e multidões de pessoas sendo recebidas para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, nosso tema nesta manhã é o que é uma igreja e, em particular, o que é uma igreja reformada. Eu aproveito o contexto em que nos encontramos da celebração, isto é, da Reforma Protestante, para responder um número de perguntas que tem sido trazido a mim por queridos amigos aqui de nossa igreja, visitantes também por e-mail e alguns recém-chegados. E a pergunta é esta: o que é uma igreja reformada? Bem, nós já lidamos muitas vezes, é claro, com este tema, mas o momento se tornou propício para reunirmos novamente os textos da Palavra de Deus e recordarmos o que é de fato uma igreja reformada. Bem, nós iniciaremos, é claro, na palavra do Senhor, entendendo o que é uma igreja. E eu devo dizer, queridos amigos, que uma igreja não é um pedaço de papel. Uma igreja não é uma confissão de fé. Uma igreja não é uma declaração doutrinária. Uma igreja reformada não é uma placa ou um site com o título Igreja Reformada. É muito, muito, muito mais do que isso. E esta deve ser a nossa compreensão inicial. Uma igreja não se resume à adoção de princípios sustentados pelo movimento histórico, bíblico, em igrejas em várias partes do mundo chamado movimento reformado. Bem, eu creio que a melhor definição bíblica do que seja uma igreja reformada está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Se você abrir comigo no capítulo 3, nós temos no versículo de número 15 uma declaração do que seja uma igreja. Paulo diz a Timóteo, pelo Espírito, ele está indo visitá-lo, e ele diz: Timóteo, se tardar, escreva estas coisas, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Bem, aqui está uma definição bíblica do que seja uma igreja. Uma igreja reformada não é apenas uma confissão de fé. Uma igreja reformada é uma manifestação na história, na cultura, de uma igreja neotestamentária. E a definição mais clara sobre uma igreja bíblica reformada é esta: ela é a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e o baluarte da verdade. Esta é a figura, esta é a imagem. Eu creio que esse texto declara o que seja uma igreja batista, ou melhor, uma igreja reformada. A igreja é o lugar onde Deus habita com seu povo, daí casa, que representa família, o Senhor com a sua família reunido. É a casa de Deus. Ela é também a agência de Deus no mundo para cuidar dos seus negócios, para avançar o testemunho do seu bendito Filho e sua salvação, Cristo Jesus. E a igreja é a agência de Deus para preservar a verdade que Deus entregou à raça humana nas mãos do seu povo. Ela é a coluna e a firmeza da verdade. A verdade é a palavra de Deus, e a igreja não é a verdade. A igreja é este púlpito, uma coluna sobre o qual está a verdade. E a igreja, como coluna, como baluarte, mostra a verdade para todos. Assim, a verdade não é a igreja, é a palavra. Essa é uma declaração do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 17, santifica-os na tua palavra é a verdade. E a igreja que se baseia na verdade, que levanta a bandeira da verdade, que anda em verdade, ela expõe a verdade como uma coluna em cima da qual está, para que todos vejam. Ela é o baluarte, protetora, proclamadora e guardiã
da verdade entregue por Deus, para preservar e para anunciar à raça humana as verdades referente à pessoa do Senhor e a salvação em Cristo Jesus, e é claro, muito mais. Assim, queridos amigos, deixe-me colocar nesses termos. Uma igreja reformada, uma igreja verdadeiramente reformada segundo a palavra de Deus, é o retrato mais próximo possível de uma igreja do Novo Testamento. Uma igreja reformada segundo a palavra de Deus é o retrato na história, em qualquer geração, mais próximo do que seja uma igreja bíblica neotestamentária. Inicialmente, você, pelo teu estudo em história, recorda-se que o termo reformado, ele foi usado em um contexto histórico, é claro, e dali nós tiramos este apelido de reformado, para designar o desejo de um número de crentes em um determinado momento da história da igreja de reformar a Igreja Católica Romana. Entenda isso. Haviam ali dentro daquela instituição, que nós apelidamos aqui de igreja apenas pelo benefício didático histórico, porque não é uma igreja no sentido bíblico, um movimento que partiu do Espírito, é claro, levantando em homens, em servos de Deus, o desejo de retornarem à palavra de Deus. E ao fazerem isso, voltarem à palavra, a estudar, eles começaram a comparar o que a Bíblia ensina sobre a igreja com a instituição católica romana. O catolicismo romano, você se recorda, desde a alta Idade Média, que vai até o século VIII, e a baixa Idade Média, que vai até o século XV, teve o domínio religioso sobre todo o globo terrestre. E debaixo do seu poderio, debaixo da sua interpretação, submetia-se todos os seres humanos que diziam-se cristãos. E ao longo dos séculos, esta instituição, que foi tomando uma forma monstruosa a partir do século II em particular, essa instituição ela foi enterrando a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, debaixo de uma grande, pesada parafernália litúrgica e doutrinária. Assim, quando você pensa sobre uma cidade no deserto, que aos poucos é coberta inteiramente pelo vento que vai trazendo areia até o ponto de você não ver mais aquela cidade, o catolicismo romano enterrou as verdades do texto bíblico sobre as suas interpretações, os seus dogmas, os seus catecismos, seus concílios e etc. Mas em um determinado momento, pela obra do Espírito, nós entendemos que a Reforma Protestante foi de fato uma obra da terceira pessoa da Santa Trindade neste mundo, o Espírito Santo de Deus. O Senhor, é claro, que declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, e que a sua igreja é a igreja do Deus vivo, e que a tocha da verdade nunca seria apagada. Ele traz de volta esta luz, despertando muitas pessoas ao longo de um período para retornarem à sua palavra. E estas pessoas, em sua maioria, por estarem ali dentro do catolicismo romano, desejaram trazer aquela instituição, aquela igreja, de volta à palavra de Deus, reformando-a, trazendo-a de volta, marcha ré, à forma original, daí reforma. Eles, é claro, não tiveram qualquer sucesso, porque o catolicismo romano tomou tal estrutura pagã que não era possível fazer tal coisa, e assim eles compreenderam, estes homens e movimentos, que o chamado de Deus era saírem daquele meio e seguirem servindo ao Senhor. Mas não pense que a igreja de Cristo do Novo Testamento, em sua pureza, como declarado aqui nas Escrituras, sobretudo em Atos, ela desapareceu por completo. É claro que não. Sempre houve igrejas e crentes espalhados por todo o mundo, servindo e adorando a Deus de uma maneira bíblica, sendo perseguidos pelo catolicismo romano e outros grupos, como os muçulmanos, é claro. Mas a palavra de Deus era proclamada, o verdadeiro evangelho proclamado, um culto de adoração ao Deus vivo ao longo de cada século, de cada década. O Senhor preservou igrejas bíblicas, crentes bíblicos, porque Ele disse que a semente plantada não morreria, ela cresceria, se tornaria uma grande árvore. Assim Ele sempre preservou. E neste momento da reforma, então o Senhor, pelo seu Espírito, em grande misericórdia,
trouxe à tona novamente o respeito, o amor pela palavra e a submissão da sua igreja à palavra. E é isso que nós chamamos, em linhas muito gerais, de a reforma daqueles que protestaram contra o catolicismo romano. E dali, então, muitas daquelas igrejas que adoravam o Senhor assim como que escondidos, começaram a ter liberdade para colocar o rosto para fora, adorar publicamente, servirem ao Senhor. E estes grupos foram apelidados segundo o nome dos seus pastores ou segundo alguma prática em particular, como não batizar bebês, como batizar por imersão, daí batistas, congregacionais pela forma de governo, calvinistas, luteranos, mas em linhas gerais eles retornaram à palavra de Deus, a mesma fé novamente brilhou. E assim nós herdamos este título de reformado, e todas as igrejas que nascem daquele período são reformadas em certo sentido, não é? Mas não se limita a isso, queridos amigos. Eu gostaria de mencionar então os princípios fundamentais, as características bíblicas fundamentais do que seja uma igreja reformada. Eu mencionarei em particular, por fim, que seja uma igreja batista reformada. Bem, você se recorda, estudando sobre isso, porque é um tema amplamente divulgado, que aqueles crentes, sobretudo os nomes que nós conhecemos mais em particular, eles martelaram com muita força princípios nevrálgicos da fé cristã, necessários para o dia. O catolicismo romano afirmava que a salvação é por meio da fé subentendida no dogma da igreja, pelo exercício das boas obras humanas e a permanência na instituição. Em contraste com isso, foi necessário que estes homens, estes pregadores, estes movimentos afirmassem o ensino da palavra de Deus sobre a salvação, que ela vem pela graça de Deus, do alto e não pela igreja, e que ela é recebida pela fé, a mão vazia de méritos, para a salvação e para a vida eterna. Assim, inicialmente, nenhum destes líderes ou condutores do movimento reformado sentou-se numa mesa e disse o seguinte: bem, o nosso movimento será caracterizado por 5 bandeiras principais. Sola Escritura, não. Esses elementos solas só foram aplicados a eles no século XIX, conforme nós olhamos para trás e identificamos as principais ênfases que eles levantaram na época. Mas salvação pela fé e pela graça estavam bastante claras e divulgadas nas cartas desses reformadores e eram marteladas em pregações porque era o combate do momento. E aos poucos, através dos demais grupos e ao longo do século e também no movimento puritano, a ênfase foi retornada também aos demais elementos que hoje nós juntamos como 5 somentes, no latim somente é sola, 5 solas, que é pela Bíblia que nós recebemos a verdade de Deus e o caminho de salvação, sola Escritura, somente ela, que a salvação é por meio da graça de Deus, somente pela graça, por meio da fé, para a glória de Deus, por meio de Cristo Jesus somente. Estas ênfases foram colocadas ao longo do movimento, e nós, olhando para trás, como historiadores, podemos dizer, eles destacaram estes 5 somente. Mas é claro, o movimento reformado não se resumiu à Alemanha, foi um período extenso, tocando em igrejas em todo o mundo, iniciando movimentos em todo o mundo, mas em essência foi o retorno a estas verdades eternas. E a igreja se manifestou novamente como a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Bem, esse movimento que veio posteriormente à reforma, apelidado de movimento puritano, que também foi um movimento largo, que encompassou quase 2 séculos e vários países, eles avançaram ainda mais aquilo que nós chamamos de reforma. Reformar as igrejas locais para que elas se parecessem menos com o mundo, menos com o catolicismo e mais com o modelo bíblico que nós temos aqui de uma igreja. E aqueles puritanos, eles enfatizaram, daí o apelido que receberam, uma purificação mais profunda da igreja de Cristo, um retorno mais profundo a uma submissão à palavra de Deus na adoração, no serviço
eles aplicaram um esforço muito vigoroso em purificar a igreja local e receberam então esses apelidos de puritanos. Vidas voltadas para Deus, não apenas frequentar a igreja, a santificação de nossas vidas, o retorno à autoridade individual da vida do crente à palavra de Deus, submetido a ela, e a Bíblia acima de todos os esquemas e interpretações humanas, igrejas vivas e agradáveis a Deus, homens e mulheres regenerados somente, atados uns aos outros em amor, em propósito, em serviço. Eles começaram a enfatizar também isso. Assim, os reformadores, no início, eles fizeram um grande trabalho, mas ainda ficou muita coisa a ser feita, não é? Se nós pudermos pensar alegoricamente na reforma chamada daqueles que protestaram, protestante, como um prédio. Pense em um prédio, uma grande catedral. Imagine esta grande catedral católica, gótica, terrível, obscura, cheia de estátuas, como nós vemos na França, na Inglaterra, de demônios, de pássaros, representações, aquele cheiro de incenso, de morte, túmulos dentro da igreja. Imagina essa coisa horrível com seus vitrais e tudo mais. O período de domínio do catolicismo romano. As trevas, a obscuridade, a missa, o padre de costas para a congregação, o altar e ele sacrificando Cristo, um sacrifício incruento sem sangue, a hóstia como divina e toda a superstição e o domínio, o poderio de homens sobre a mente de outros homens. Este grande prédio. Os reformadores, o que eles fizeram, se nós pudermos ilustrar, eles entraram neste prédio, eles derrubaram o altar, e no lugar do altar eles colocaram um púlpito. E em cima deste púlpito eles colocaram uma imensa Bíblia. E começaram a ensinar para a congregação, na língua da congregação, com um texto traduzido na língua das pessoas, para que eles compreendessem a palavra de Deus, conhecessem o Filho de Deus e a verdadeira vida. Certo? A propósito, é por isso que você encontra em muitas pinturas puritanas, e é a tradição em muitas igrejas, de ter uma Bíblia gigante aqui, para que se mostre que a autoridade sai do texto e não do homem. Eles fizeram isso. E muitas outras coisas. E o período foi avançando, mas eles não concluíram, é claro, a reforma, porque aquele prédio ainda está lá. Há muitos elementos do catolicismo romano que ficou para trás ali, naquele período inicial da reforma, o batismo infantil, um ranço do catolicismo e tantas outras coisas. Os puritanos olharam para aquele grande prédio e disseram: isso está muito diferente do que a palavra de Deus diz. Eles derrubaram o prédio e tiraram o incenso, tiraram o misticismo, a adoração estética, extasiante, e colocaram no lugar uma adoração vertical, como a Bíblia prescreve, em espírito e em verdade, um ensino claro, direto da palavra, a pregação contínua do Evangelho, uma membresia regenerada, vidas santas, vidas para o Senhor. Eles não criaram isso, eles estão voltando à forma e eles seguiram avançando. Assim, os puritanos deram essa grande, imensa ênfase. De maneira que a igreja, ou as igrejas locais, começaram a tomar a forma bíblica. Assim, nós não pensamos mais em uma igreja dominando todo o mundo, que de fato não era uma igreja bíblica. E ao falarmos sobre reforma hoje, nós não falamos sobre reforma da igreja, mas das igrejas locais, porque não existe a igreja, a não ser a igreja invisível, mística, como nós podemos dizer, de todos os crentes no mundo inteiro, em toda a história, esta igreja única. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós nos reunimos em endereços, em locais, então são igrejas, grupos de pessoas, assembleias, congregações de pessoas independentes, sob a palavra de Deus, sob o governo da palavra de Deus. Assim, a igreja local deve continuar se reformando, o que quer dizer, a cada igreja local deve continuar voltando à palavra de Deus em seu culto, em sua adoração, sua membresia, seu evangelismo. Assim, tornando-se, o que diz Paulo a Timóteo, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Isto é uma igreja reformada, não é uma confissão no papel. O nosso interesse não é a reforma, mas o nosso interesse é aquilo que interessava os reformadores. Os reformadores não voltaram à reforma, eles voltaram à palavra. E nós não voltamos à reforma, nós voltamos à palavra.
E essa é a diferença, penso eu, entre uma igreja reformada segundo a palavra de Deus e uma igreja reformada apenas. A igreja reformada apenas, ela deseja voltar à reforma. A martelar 5 pontos, a martelar 5 solas. Eles amam muito o subproduto da reforma, a música clássica protestante, Bach e tudo mais, sim, nós gostamos muito disso também, mas esse é o subproduto. Eles querem o pão, o vinho e o queijo da reforma e a arte protestante renascentista. Nós não estamos voltando à reforma, nós voltamos à palavra. Nós queremos uma igreja de pessoas regeneradas, uma adoração bíblica vertical, uma igreja santificada, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja submissa a Cristo. Foi a isso que os reformadores voltaram. Assim, essa é a diferença, em linhas gerais, de uma igreja que tem uma placa de reformada e uma igreja que se esforça para se reformar segundo a palavra de Deus. Certo? Então nós podemos avançar. Bem, alguns distintivos, então, de uma igreja reformada segundo a palavra de Deus. Todas essas igrejas, ao longo da história, denominadas de igrejas reformadas, elas possuem distintivos comuns, daí nós podemos identificá-las, não é, na história como reformadas. Fossem elas batistas, reformadas, presbiterianas, congregacionais e outros grupos também, segundo os apelidos que foram recebendo. E esses distintivos trazem a essência do que seja uma igreja reformada segundo a palavra de Deus. Sem isso, não se pode dizer é uma igreja reformada, muito menos segundo a palavra de Deus. O primeiro deles, o primeiro distintivo de uma igreja biblicamente reformada, é que a palavra de Deus nós chamamos de as Escrituras, porque são vários livros, daí o plural, mas nós reunimos em um texto a Bíblia, que também vem de biblioteca. A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, é a expressão da vontade de Deus para todos os aspectos da vida do crente e da reunião do crente como povo de Deus em congregação. Toda a autoridade, todo o ensino está declarado aqui. O catolicismo romano, as seitas e outros grupos eles dizem está declarado aqui, mas também está declarado aqui, no que nós cremos, na nossa tradição, na nossa opinião, no que nós achamos de melhor. E nós dizemos não. Deus, em sua sabedoria, revelou ao seu povo de maneira clara tudo o que ele determinou para a sua adoração, a vida do crente, o evangelismo e tudo mais. Ele colocou aqui. Isso, além de ser bíblico, é também óbvio, porque Deus não deixaria ao homem determinar como ele deveria ser adorado. Assim, ele revelou a sua vontade. Em outras palavras, é Deus quem interpreta a si mesmo. E como nós podemos saber se algo é correto, nós interpretamos a palavra de Deus a partir da palavra de Deus. Já lidamos com a questão do método interpretativo, não é? E esse é o primeiro elemento distintivo. Nós devemos à Escritura toda a nossa reverência como sendo de fato a palavra de Deus, a voz de Deus. O que Ele nos entregou, o que Ele determinou dizer e nos ensinar está aqui neste livro. A voz de Deus registrada para todo o seu povo, em todas as épocas, em todas as nações, e também sendo a voz de Deus, a palavra de Deus, é claro, ela é infalível, ela é inerrante. Como poderia Deus errar ou declarar algo contrário à verdade? E por ser também de Deus, a palavra da verdade, Deus naturalmente preservaria a sua palavra, não permitindo que ela fosse alterada, corrompida, porque Ele mesmo declarou que, sendo a sua palavra a verdade, pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra permanece. E a ilustração é essa: tudo aqui pode desabar e desaparecer, o texto fica em pé no ar. A sua palavra será mantida ao longo de toda a história. Assim, esta é a palavra de Deus. E nós devemos a ela toda a nossa reverência ao ler, ao meditar, ao nos aproximar dela e toda a nossa submissão. Bem, esse foi o ponto inicial também daquele movimento chamado Reforma Protestante. Foram crentes, basicamente, que se apegaram à palavra de Deus. Foram homens que estavam presos a ideias não bíblicas e também não salvos, que pelo estudo da palavra de Deus foram salvos e começaram a protestar contra os erros dentro daquela grande instituição em que eles estavam presos.
Assim, eles escolheram honrar a Deus, honrando a sua palavra, ouvir a palavra de Deus mais do que ouvir os homens, e receberam grande ousadia para enfrentarem a morte, se necessário, em submissão à palavra do Senhor. De maneira que foi assim que começou a emergir, ou sair das catacumbas e do entulho da parafernália romana, a igreja que estava ali muito minguada, é claro, ao longo dos séculos. Somente a palavra de Deus revela a vontade de Deus ao ser humano e nada mais. Bem, obviamente este ensino não surgiu da cabeça dos reformadores que escreveram, nós vamos defender isso. Isso está na palavra de Deus. Deixa-me voltar apenas um texto, João capítulo 17. Você se recorda? Acabei de mencionar também, no versículo de número 17, o Senhor, ao orar ao Pai em sua oração, que nós apelidamos de oração sacerdotal, em João 17, ele estabelece, ele declara uma regra, a base da verdade é definida aqui, nestas palavras do Senhor Jesus Cristo. Santifica-os, o Senhor orando ao Pai, pelos discípulos, pela igreja, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim, a base da verdade é a revelação, é a palavra de Deus. Isso não foi invenção dos reformadores, é o que Deus declara, é o que a Bíblia ensina. Bem, o Senhor Jesus Cristo, então, ele reconhecia a grande autoridade da palavra de Deus. Você se recorda que mais tarde ele acusou os líderes judaicos a não fazerem caso algum da palavra de Deus e atribuírem grande importância às suas próprias tradições em paralelo e em superior à palavra de Deus. De maneira, queridos, que uma igreja reformada, ela reconhece a absoluta autoridade da Bíblia sobre todos os assuntos. Bem, deixe-me perguntar, é a palavra de Deus a autoridade em tua vida? Pergunte-se a si mesmo isso, querido irmão. É a palavra de Deus a autoridade? Ao tomar decisões, você checa a autoridade de Deus? Grandes decisões. Quando você pensa sobre algum aspecto da igreja, você checa na Bíblia para ver se está correta a sua maneira de pensar ou sentir sobre a igreja. Você está submetido à palavra de Deus hoje e agora, nesta altura da tua vida. Ela governa a tua direção. Se há um confronto entre a tua vontade e a vontade de Deus na tua mente, é a Bíblia quem governa a decisão, ou você. Ela governa as tuas emoções, quando elas são contrárias ao que ensina a Bíblia. É você um crente reformado ou não? Apenas a resposta a essa pergunta declara isso. Se eu não estou sob a autoridade da palavra de Deus, eu não me refiro teoricamente ou emocionalmente, mas se eu não estou sob a autoridade, eu não sou um crente reformado. Surpreendente, não é? Bem, outro distintivo do ensino de uma igreja reformada, de acordo com a palavra de Deus, é a transcendência de Deus. Uma igreja biblicamente reformada enfatiza a soberania, a glória, a majestade divina e, portanto, é claro, o grande abismo que há entre Deus, santo e soberano, e o homem pecador em seu estado de alienação e miséria. E é claro, a Bíblia ela dá grande ênfase à majestade divina. Quando você pensa sobre o Antigo Testamento, parece que a primeira coisa que soa na mente é a glória de Deus, não é? Sendo declarado o tempo todo. A Bíblia, ela põe todo o foco na soberania de Deus sobre todas as coisas. Ela se refere a Deus, em Isaías 57, versículo 15, como o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, que possui em si mesmo toda a perfeição, que de nada tem necessidade, nem do ser humano, que é autossuficiente, que é eterno desde sempre, e assim a soberania de Deus se estende a toda a história humana, a história do universo. Em Daniel
4:35, nós lemos que ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Por que este mundo está assim? Por que minha vida está assim? E a pergunta vem na sequência: é você um crente reformado? Ele é soberano? Ou nós questionamos e murmuramos a sabedoria e a soberania de Deus? De que maneira isso afeta a igreja local, como a igreja reformada segundo a palavra de Deus? Bem, é claro, afeta logo de cara, inicialmente, a maneira como esta igreja irá adorar este Deus soberano. Nas igrejas reformadas segundo a palavra de Deus, a majestade, a glória de Deus, ela desperta um temor piedoso em tudo que nós fazemos, em cada ato de culto público, em nossa atitude para com Deus. A ordem no culto, os adoradores aprendem a ter ciência de estarem na presença de Jeová. Ele é soberano, ele vê neste exato momento a raiz dos nossos pensamentos agora. Ele é soberano sobre todas as coisas, e porque Ele é majestoso e glorioso, a maneira como nós nos referimos a Ele é segundo a sua glória, sua majestade, sua santidade. Logo, o nosso culto é assim. É reverente, é em espírito e em verdade, é jubiloso, é da alma, é em ordem. O Senhor está em seu santo templo. O Senhor está aqui no santo templo, não é? Se Ele está aqui, então a nossa reverência, a nossa adoração é segundo a sua pessoa. É você um crente reformado como adora a Deus? Você abre os lábios para cantar seus louvores? O seu pensamento está centrado no Senhor? As conversações são dignas? Os hinos são bíblicos? A oração é vertical? O nosso serviço é para Cristo? Ou seja, o caráter de Deus estabelece a nossa adoração. A nossa adoração é de acordo com o que nós entendemos sobre a pessoa de Deus. Assim, quando nós vemos pessoas adorarem de maneira frívola, isso é uma declaração do que eles compreendem sobre Deus. Isto, eles não compreendem o Deus verdadeiro. Porque eu não posso estar na presença de Deus de uma maneira leviana e frívola, assim, Ele é o santo e eterno Deus e Senhor sobre todas as coisas. Na verdade, assim, a soberania de Deus, afirmada em uma igreja reformada, afeta a nossa adoração a Deus. Um outro elemento de uma igreja bíblica reformada refere-se ao caminho que conduz à vida eterna, o caminho de salvação. Uma igreja reformada irá declarar ao mundo, proclamar o caminho de salvação, que é segundo o esquema estabelecido por Deus e revelado nas Escrituras. E este esquema segue esta ordem de prioridades. A Bíblia declara que no que se refere à salvação eu sou um pecador e o meu pecado trouxe uma depravação inteira, completa do meu ser. E por depravação, obviamente, porque esse é um termo estranho em nossos dias, que não reflete a raiz dele, quer dizer que cada parte do nosso ser foi contaminado pelo pecado. Não significa que nós não consigamos realizar atos de altruísmo e de boa vontade. Sim, isso ainda reflete a imagem moral de Deus em nós. Mas cada departamento do nosso ser, mente, razão, memória, sentimentos, tem o vírus, está manchado pelo pecado, daí completa corrupção. Este homem, esta mulher que será salvo, ela não será salvo apenas porque Deus é um cavaleiro, a pessoa consegue abrir a porta por si mesma, mas Ele abre. Não, é porque ela está morta, inteiramente morta. E salvação também é sinônimo de ressurreição, de perdão, de liberdade. Todos esses termos bíblicos mostram, declaram a natureza, a condição espiritual daquele que precisa ser salvo. De maneira que, como resultado da queda do ser humano no pecado, todos nós nos descolamos, ficamos alienados de Deus para viver nosso pecado. Deus lá e nós aqui, separados da vida de Deus, separados da comunhão com Deus, alienados de Deus e sujeitos, é claro, ao poder do pecado. Por poder quer dizer esta força gravitacional do pecado. Eu sempre vou voltar a Ele, eu sempre vou buscar a Ele, por isso eu não posso agradar a Deus e por mim mesmo me reconciliar com Ele.
Este é o ensino bíblico e esta é a ênfase de uma igreja biblicamente reformada, a impotência humana. Mortos, como diz Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 1, mortos, enterrados nos delitos e pecados. A lápide, as pedras, o cimento, delitos e pecados, morto, podre, não consegue sentir e pensar. No que se refere ao Espírito, a buscar a Deus, eu preciso ser salvo, não parte de mim. Se alguém foi salvo um dia, foi uma obra inicial de Deus. Esse é o primeiro aspecto. É claro, nós temos pregado a cada culto evangelístico a responsabilidade humana de responder ao Evangelho. Sim, certamente. Isso também é uma obra da graça de Deus. O segundo elemento que trata sobre o estado e condição do ser humano e a salvação deste ser humano é que Deus, ao salvar alguém, tudo isso tem um início nele. O ponto de partida é ele. Não está no ser humano, não é algo, Deus estava ali e de repente bateu o olho numa pessoa, mas que pessoa interessante, ela me teme, eu vou salvá-la. De maneira alguma, está morto. Morto não serve a Deus, não agrada a Deus. Partiu dele a iniciativa e assim ele decidiu, em sua soberania e graça, salvar um grande, imenso número de pessoas que estavam mortas em seus pecados. De maneira, queridos, que nós chamamos isso de eleição divina. E esse não é um apelido reformado, esse é um termo bíblico. Eleito segundo a graça de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2,13, o apóstolo Paulo declara: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Assim, a eleição é para a salvação. E eu vou tomar uma oportunidade breve para explicar um problema que martela nas emoções de muitos. Deus não elegeu ninguém para condenação. Ele elegeu para a salvação. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Se você pensar sobre a raça humana, cada ser humano nascido desde Adão, o primeiro até o último, todos eles, dentro de um mesmo ônibus, se precipitaram no abismo e morreram. Veja essa massa de corpos sobre a face do planeta Terra. Todos mortos, ninguém vivo. Todos caímos em pecado em Adão. Todos morremos. Deus, ao olhar sobre esses ossos secos, Ele decide, por sua inteira graça, misericórdia e soberania, ressuscitar um imenso número deles para a vida eterna. E os demais permanecer no estado em que já estavam. Assim, Deus não elegeu alguém para morrer e ser condenado. Eles permanecem no estado que já estavam. O que eu quero dizer é que a eleição bíblica ela é positiva. Você não encontrará a eleição bíblica nesse sentido. Deus não dá uma rasteira em alguém para a condenação. Você encontrará termos que parecem contradizer isso no Antigo Testamento, mas se refere à disciplina. Ele é soberano. Endurece Deus alguém? É claro que sim. A massa morta ele endurece ainda mais. Ele pode fazer muito bem isso. Mas essa é uma eleição para a vida eterna. Se não houvesse a eleição, pense na figura, todos os seres humanos como cadáver no chão, se não houvesse eleição, não haveria salvação de ninguém, porque todos pecaram, todos estão mortos. Assim, a eleição é misericórdia, não é injustiça. Se Deus fosse agir pelo crivo da justiça, então todos deveriam ser condenados, porque todos estão mortos em seus próprios pecados. Eleição é misericórdia. Sem eleição divina, não haveria salvação. E uma igreja bíblica reformada declara e ensina estas verdades. Ele elegeu um povo para si, por sua graça, sempre merecida da parte do ser humano que estava ali morto. O que é que o morto merece? Assim, em vez de questionar essa doutrina, eu devo me prostrar diante do trono da graça de Deus e louvar a Deus por esta graça. Porque se Deus não houvesse eleito pessoas para a salvação, então toda a alma humana se depararia com um destino medonho, horrível, eterno. De maneira que, pela eleição da graça de Deus, bilhões de pessoas estarão no céu para a glória da graça soberana de Deus. Que amor tão grande do Senhor. Não há injustiça em Deus, diz a palavra de Deus.
Assim, meu querido amigo, se você consegue pensar sobre estas coisas, entender estas coisas e ao mesmo tempo compreender a sua morte espiritual, você deve ir ao Senhor para a salvação da sua alma. Parece isso contraditório? Não na palavra de Deus. E aí está a soberania de Deus. Ele é tão soberano que ele pode declarar isso: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Um outro elemento particular sobre o estado do ser humano, a salvação do ser humano, nós temos apelidado de expiação particular, que a morte de Cristo expia, cobre, apaga o pecado daquelas pessoas e daquelas pessoas somente por quem ele morreu, que são aqueles que Deus elegeu para serem salvos. Em outras palavras, cada gota do sangue de Cristo derramado naquela cruz foi por um eleito, não há gota desperdiçada do sangue de Cristo. Ele expiou o pecado deles e expiou o pecado daqueles por quem ele veio morrer. E nós vemos tantos textos na palavra de Deus: Cristo morreu somente por aqueles que Deus escolheu. E o Senhor Jesus declarou isso em João 10:11, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Todo aquele que ouvir do Pai e for ensinado a ele, virá a mim, e de maneira nenhuma, e eu o ressuscitarei no último dia, e de maneira nenhuma experimentará a morte eterna, a condenação eterna. João 6. Quantos textos da palavra de Deus declaram com toda a autoridade que ele veio para o seu povo, para os seus, aqueles que ele conheceu antes da fundação do mundo. E uma igreja bíblica reformada irá ensinar e declarar estas verdades. Então há também um outro elemento na questão da salvação que nós temos chamado de o chamado eficaz. Há um chamado que eu faço e todo pregador faz em toda a pregação do Evangelho, dizendo a você: vá ao Senhor Jesus. Esse é um chamado humano, bíblico. Mas há um chamado mais forte, irresistível no coração pelo Espírito. Esse é eficaz. Embora o meu seja ineficaz, porque eu não vou conseguir te convencer, talvez, não vou. Quando o Senhor chama aqueles que Ele elegeu, por quem Cristo já morreu, eles vêm. E alguém pode dizer: não, eu não vou não. Eu resisto. E é claro, nós resistimos. E é por isso então que um chamado maior que a nossa resistência, daí chamado irresistível ou eficaz. Ele irá salvar aqueles que Ele determinou salvar. Esse é Deus. Ele é soberano. Ele irá fazer isso. A boa obra que Ele iniciou, Ele irá concluir. Ninguém pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai que me enviou não o trouxer. Em Efésios 4:4, Paulo foi cuidadoso, não é, ao explicar essas palavras. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E o último aspecto desta salvação do homem morto, que envolve a eleição, tendo em vista a corrupção humana, o chamado eficaz, a expiação particular desses, é aquilo que nós temos apelidado de a perseverança dos santos. Em outras palavras, no final, os verdadeiros crentes jamais apostatarão da fé por fim. Deus os preservará, Ele é soberano. Ele não salva e joga fora, Ele não salva e deixa perder. E salvação quer dizer iniciada e concluída na glória eterna. Jó 17:9, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus não tem qualquer intenção de abandonar aqueles por quem o seu Filho morreu. João 10:28, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele é soberano. Esta soberania está por trás destas palavras, são as suas próprias palavras. Assim, a eleição é uma verdade tão confortadora, meus queridos amigos, que no momento que um crente verdadeiro a conhece, a compreende, ele é liberto do temor, ele se torna ousado no evangelismo, porque ele sabe que nada o separará do amor de Deus. Esse é o crente ousado, firmado, seguro, sua salvação vem de Deus, está na mão de Deus. Ele o fará perseverar em santificação. Assim Deus nos preserva, nos fazendo perseverar até o final. É maravilhosa a salvação de Deus. Há um outro aspecto de uma igreja bíblica reformada que tem sido destacado, e é claro que é bíblico também este ensino ao longo da história.
é que igrejas bíblicas reformadas, elas creem e ensinam aquilo que nós temos chamado de um pacto estabelecido entre Deus e o ser humano, e um pacto estabelecido entre a Santa Trindade, aliança, pacto, aliança da graça, estabelecida por Deus. Bem, uma igreja reformada que se pauta na palavra de Deus é uma igreja que entende que uma aliança, um pacto é estabelecido no cerne do relacionamento entre Deus e o ser humano. Se nós pensarmos sobre este pacto como revelado na Bíblia historicamente, nós podemos distinguir didaticamente entre dois pactos. Deus faz uma aliança com o ser humano em Adão. Adão, por sua parte, tendo a capacidade de manter esta aliança, escolhe, sendo tentado, não mantê-la e quebra. Nós chamamos este pacto de obras. Adão, farás isto, viverás assim, e viverás comigo eternamente. Obras. Não comerás, não tocarás. Ele não passa no teste. Ele vira as costas, ele quebra esta aliança de obras. E assim ele está morto. Lembra da ilustração? Todos mortos. Como pode Deus agora fazer um novo pacto com um morto? Pode um morto assinar um contrato e fazer a sua parte? Assim, Deus, em sua misericórdia, para salvar este ser humano, que ele determinou se salvar, esta multidão imensa de mortos que ele irá ressuscitar, ele se determina, Deus, Trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, salvá-los. E assim, para a nossa compreensão, eles estabelecem entre si, em linguagem humana, uma aliança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no sentido de salvar o ser humano. Que o Pai enviaria o Filho viria do Pai, cumpriria toda a justiça no lugar de pecadores para os resgatar, e enviaria o seu Espírito para aplicar esta justiça ao coração do morto, ressuscitando dentre os mortos e o preservando até o fim. Nós chamamos esta aliança, qual seria o melhor nome? Obras para a salvação? Não, graça, aliança da graça, que é uma aliança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não entre Deus e o homem. Como pode haver uma outra aliança depois da aliança das obras, quando o ser humano está morto? Não há aliança entre Deus e o morto, de maneira que o Pai se determinou salvar e ressuscitar o morto. Tudo vem dele, tudo vem da sua graça e da sua misericórdia. Bem, são os dois pactos, então. Irei resumi-lo desta maneira. Deus, em sua grande bondade, na queda do ser humano, de imediato já revelou este pacto da graça com aquela promessa dada lá no início a Adão e Eva, que o Salvador viria como um descendente da mulher, como um homem, em sua humanidade, mataria o pecado, como um homem, como Adão, que falhou, ele não falharia, e ele seria o cabeça de uma nova humanidade, assim como Adão foi o cabeça federal de toda a federação dos homens que morreram. Se eu estou em Cristo, eu não estou mais em Adão. Se eu não estou em Cristo, eu permaneço morto em Adão. Por que então batizar um bebê? Se o batismo é um símbolo daqueles que estão em Cristo. Você percebe? Um símbolo da nova aliança. São as contradições do ranço do catolicismo que permanece ainda nas igrejas que refletem os primórdios da reforma. Esta é a aliança da graça. Bem, qual é a condição então para o Senhor Jesus Cristo que iria cumprir isso? Que é o secretário executivo desta obra, que veio a este mundo para realizá-la. A condição foi esta, que ele se submetesse a toda a lei de Deus, toda a vontade de Deus, porque Adão deveria se submeter no pacto de obras, e não se submeteu. Cristo, como homem, para representar homens pecadores e os salvar, ele cumpre, ele se submete. Toda a sua vida foi sob a lei de Deus, em todos os aspectos. Nós lemos que ele volta de Jerusalém aos 12 anos, submisso ao seu pai e sua mãe. Ele honra todos os mandamentos, nunca quebrantando, nunca pecando, amando a Deus de todo o coração. Meu pão, minha comida é o Senhor, é servi-lo. Eu tenho prazer na lei de Deus, amar a lei de Deus. Ele o amou de toda a alma, coração e entendimento, para poder representar o ser humano diante de Deus na humanidade de Cristo, a humanidade restaurada. Essa é a obediência ativa, de obedecer. Mas houve também um outro aspecto, porque nós lembramos que não era apenas fazer o que Adão não fez, mas ele deveria pagar o preço da punição de Adão. Haveria uma obediência passiva. A minha vida eu entrego passivamente. Como um cordeiro mudo vai ao matadouro, eu vou sem reclamar, morrer no lugar de pecadores.
obediência passiva, submetendo-se ao castigo e à punição. Assim ele cumpre toda aquela aliança. O pecado é pago por aqueles que Deus elegeu. Seu sangue, ele vence a morte, porque ele não pecou. Se ele tivesse pecado, a morte o reteria no túmulo. Ressuscitando, ele tem o poder para ressuscitar os seus eleitos e os justificar diante de Deus. Assim, ele é o cumpridor da aliança, da graça redentora. O Senhor Jesus Cristo, ele teve todo o êxito onde Adão não teve. Se você observar a narrativa da palavra de Deus, em alguns momentos como alegorias, você percebe exatamente isso. O Senhor Jesus como homem, repetindo aquilo que Adão fez, mas cumprindo. Posso trazer apenas alguns poucos aspectos. Foi num jardim que Adão caiu. Foi num jardim que Cristo venceu Satanás. Não é? E tantos outros aspectos. Nós temos alegoricamente tudo se repetindo. Se você olha no Antigo Testamento, aquelas figuras apontando para Cristo como símbolos. Pastor, essas narrativas de Levítico, de Êxodo, muito bom, vamos fazer um filme 10 mandamentos, então a gente assiste, sabe, e deixa na prateleira. Não é para isso. Elas estão falando o tempo todo do Messias que virá. A serpente sendo levantada para que o povo não morresse, Cristo deve olhar para ele, ir para ele, para ser salvo da morte. Aquela pedra tomou uma lambada terrível de Moisés, e dela saiu água, Cristo, água e sangue para a nossa purificação sendo perfurado. O povo morreria de sede, água da pedra, da rocha. Oh, queridos, Cristo está em tudo ali. Ele é o cumpridor de todas estas coisas. Ele é o Senhor, Ele é o nosso amado, Ele é o Senhor desta igreja, Ele é tudo para nós. Ele é tudo na palavra de Deus. Assim Ele cumpre a nossa salvação, Ele alcança. A nossa salvação é dEle. Você está morrendo numa maca, sofreu um acidente de moto, tem uma fila imensa lá no hospital de emergência, vem um médico, vê você ali e fala, traz para a minha sala de cirurgia, fez todas as coisas, está de pé. Foi Cristo quem me trouxe ao estado em que eu estou aqui. Ele me viu, Ele me trouxe, eu devo a Ele. Como é o nome desse médico? Manda um presente para ele, meu filho. Cristo, foi Ele. Ele olhou para mim e me salvou. Cada um de nós aqui, queridos amigos. Ele é o cumpridor de todas essas coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Na palavra, na salvação, na história, em nossa vida, no céu. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o seu evangelho refere-se a Ele. E uma igreja bíblica reformada prega Cristo Jesus crucificado no lugar do seu povo, ressurreto dentre os mortos. Proclama Cristo. Um outro aspecto de uma igreja bíblica reformada segundo a palavra de Deus é que esta igreja ela irá declarar algo. Ela não pode ficar calada. Ela proclamar uma verdade, ela proclama continuamente esta verdade de que Cristo veio para cumprir esta aliança. Ela proclama o Evangelho, esta notícia maravilhosa, esta boa nova que é o Evangelho. Se ela não proclama, ela não é reformada. Se ela não faz isso regularmente, ela não pode ser dita reformada segundo a palavra de Deus, porque o comando é proclamar. Assim, uma igreja reformada está comprometida com a obra de levar o Evangelho da salvação aos não convertidos. É um comando do Senhor Jesus Cristo. É o dever da igreja. Não é apenas algo a mais que nós fazemos para ser diferente dos outros. Se nós não fizermos isso, nós não somos uma igreja evangélica. Muito menos reformada. Quando você pensa sobre estes homens que foram apelidados de reformados, calvinistas, não é? E recebem esta máscara terrível, e você ouve essas coisas, a igreja calvinista é morta, reformada é fria. Bom, se for apenas reformada segundo a reforma mas segundo a palavra de Deus, não. Pense sobre os maiores pregadores, e por maior quer dizer em termos de alcance do evangelho, de serviço realizado, como um homem chamado George Whitefield, que pregava para 20 mil pessoas de uma vez, e conversões reais. É um calvinista reformado. Pense sobre Charles Haddon Spurgeon, batista reformado. John Bunyan, William Carey, que iniciou todo o movimento de missões, levando o evangelho a partes do mundo, a Sri Lanka, a partes da Ásia, a tantos lugares.
calvinistas, isto é, reformados, é apenas um outro apelido, queridos irmãos. Eu devo concluir aqui, mas há um aspecto final de uma igreja bíblica, reformada segundo a palavra de Deus. Aqui uma igreja bíblica é enfatizado e é vivido pelos seus crentes uma consagração de vida a Cristo. Uma igreja reformada sempre incentivará o espírito da verdadeira devoção a Cristo. Vidas inteiramente consagradas ao Senhor. Este é o espírito da reforma. Pessoas que possuem o espírito estão submissos ao governo de Deus. Romanos 14:8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. 1 Coríntios 6, 19-20, não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se uma igreja de fato é formada segundo a palavra de Deus, os seus membros estarão comprometidos com o Senhor Jesus Cristo. Assim, essa é a resposta, queridos irmãos e amigos. O que é uma igreja reformada? De onde vem esta reforma? Como ela se manifesta hoje? Uma igreja reformada segundo a palavra de Deus. Esta mesma igreja do Novo Testamento, que é a casa de Deus, a coluna, o baluarte da verdade, onde Deus está presente e onde os seus servos estão reunidos para adorá-lo e para servi-lo, a habitação do seu Espírito. E esta igreja subirá. Esta igreja, não feito de paredes, nem todos os que congregam, mas estes que encontraram refúgio em Jesus Cristo, o Senhor da glória. Que salvação maravilhosa, estendida a todos aqui, pelo Salvador, que simplesmente em sua soberania diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. É maravilhoso, não é? Quão diferente dos esquemas filosóficos mortos, daqueles que tentam trazer uma moldura filosófica sobre a palavra de Deus. Vá ao Senhor Jesus, vá ao Senhor, e você será salvo e recebido. Ele terá de fato morrido por você.